Uma agricultora solitária encontrou 2 bebês abandonados em sua plantação de café. 7 anos depois, carros de luxo chegaram à sua fazenda. E o que aconteceu mudou sua vida para sempre. Se inscreva em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe seu curtir no vídeo para continuar acompanhando. A brisa quente soprou pela plantação de café enquanto Rosa Rodrigues, com as mãos calejadas, continuava seu trabalho sob o sol implacável. As folhas de café se balançavam suavemente, mas em sua mente nada parecia se mover. A fazenda estava em dificuldades financeiras há meses e cada dia que passava, a sensação de que tudo poderia desmoronar a consumia mais. Foi então que ela a viu. A sombra de uma árvore perto da colheita chamou sua atenção, algo que não era comum. As folhas se moviam, mas havia algo ali, algo diferente. Rosa, com o semblante cansado, aproximou-se sem entender o que estava vendo. Quando chegou mais perto, seus olhos se arregalaram e seu coração disparou. 2 bebês, sozinhas, abandonadas. As meninas estavam deitadas na terra seca, mal cobertas por pedaços de pano surrado, seus rostos tão frágeis quanto a própria vida. A mais velha, provavelmente com uns 2 anos, segurava a mão da irmãzinha, uma recém-nascida, ainda com a respiração ofegante. Não havia ninguém por perto, nem sinal de qualquer adulto. Rosa congelou por um momento, como se o mundo tivesse parado. Seus olhos se fixaram nas pequenas figuras, seu peito apertado. Ela se agachou lentamente, hesitante, seu coração batendo tão forte que parecia estar fora de seu corpo. Como alguém poderia abandonar 2 crianças desse jeito? E por que em sua plantação? A dúvida tomou conta dela. O que fazer? A realidade da fazenda em ruínas, o medo de mais responsabilidades e a sensação de que ela não estava preparada para mais nada a fizeram hesitar. Mas então, algo nela se quebrou. "Vem aqui, minha querida", ela murmurou, aproximando-se da bebê mais velha com os braços estendidos. Ela não sabia o que estava fazendo. O que estava fazendo ali? De onde elas vinham? Mas naquele momento, tudo o que ela sabia era que não podia deixá-las ali. A menina mais velha olhou para ela com os olhos grandes e assustados, mas não fez movimento algum. Apenas segurou a irmãzinha com mais força, como se temesse que ela fosse arrancada dali. Rosa sentiu o peso daquela responsabilidade se fixando nela. Ela queria virar as costas, sair correndo e nunca mais voltar. Mas ao olhar para aquelas meninas, algo profundo se movia dentro dela. Um sentimento inexplicável, uma mistura de compaixão e urgência. "Eu vou cuidar de vocês. Não se preocupem, eu vou cuidar." Era uma promessa silenciosa, mas que já ecoava dentro de seu peito. Ela as pegou com cuidado, sentindo o peso daquelas vidas pequenas e frágeis em seus braços. Não sabia como faria, nem o que isso significava para sua vida. Mas naquele momento, ela não podia fazer nada além de agir. Com as meninas nos braços, ela seguiu em direção à sua casa, um velho casebre distante, seus pensamentos rápidos e turbulentos. O que estava fazendo? As perguntas começaram a se formar. Mas uma outra sensação, mais forte que o medo, começou a tomar conta dela. Aquela era a única coisa certa que ela podia fazer agora. Ao chegar à porta de casa, seus olhos se encontraram com o de Teresa, sua amiga de longa data, que estava ali, como sempre, para ajudar nas tarefas da fazenda. Teresa, com o olhar de surpresa, logo se aproximou, entendendo a gravidade da situação. "Rosa, o que é isso?" perguntou Teresa com a voz trêmula. Rosa não respondeu de imediato. Seus olhos estavam fixos nas meninas. Era como se ela ainda estivesse tentando entender o que tinha acabado de acontecer. "Eu encontrei elas na plantação. Não sei o que fazer, mas vou cuidar delas." Teresa olhou para as crianças e depois para Rosa com uma expressão de incredulidade e preocupação.
Mas ao ver o olhar decidido de Rosa, ela sabia que não havia mais volta. Rosa entrou em sua casa, fechando a porta atrás de si. Seu coração ainda estava acelerado, seu corpo tenso. Mas uma sensação de necessidade tomou conta dela. As meninas estavam ali agora, e ela não sabia o que o futuro traria. Mas uma coisa era certa, sua vida nunca mais seria a mesma. Rosa não conseguia dormir naquela noite. As meninas estavam no pequeno quarto ao lado, enroladas em cobertores improvisados, finalmente adormecidas após horas de choro e susto. Ela se deitou, olhando para o teto de madeira de sua casa simples, ouvindo o som suave do vento lá fora. Mas sua mente estava longe de encontrar descanso. O que ela havia feito? Como havia chegado até ali? O momento de decisão parecia ter sido tomado em um piscar de olhos. Mas agora que a realidade se estabelecia, Rosa sentia o peso daquela escolha em seus ombros. Não sabia se estava preparada para ser mãe de duas meninas, especialmente com a idade que tinha e a vida difícil que levava. Seus filhos, que ela não via há anos, nunca tinham mostrado interesse por ela. Ela se sentia sozinha e agora, com a responsabilidade de duas vidas inteiras, a solidão parecia mais pesada do que nunca. Rosa sabia que sua fazenda estava à beira da falência. Não havia como alimentar duas crianças pequenas com os recursos limitados que ela tinha. Mas, ao olhar para as meninas dormindo calmamente, algo dentro dela se acendeu. Elas não tinham culpa de onde estavam ou de como haviam chegado ali. E no fundo, ela sabia que mesmo sem saber como, ela faria o que fosse preciso para dar a elas uma vida melhor. No dia seguinte, Rosa acordou com a luz suave da manhã entrando pela janela. O cheiro do café fresco que ela preparava sempre a acordava cedo, e naquele dia não era diferente. Mas hoje, o café parecia amargo na boca, e a fazenda parecia mais silenciosa do que nunca. Ela respirou fundo e foi até o quarto onde as meninas ainda dormiam. A pequena Clara, que parecia tão frágil, estava aninhada nos cobertores, enquanto Isabela, a mais velha, estava virada para o lado, com um leve sorriso no rosto. Rosa sentiu um nó na garganta. Elas estavam tão inocentes, tão confiantes em sua presença. Como poderia falhar com elas? Como poderia fazer algo errado? "Eu vou cuidar de vocês", ela murmurou para si mesma, como uma promessa silenciosa. Mesmo sem saber como ela faria, mas logo a realidade se impôs. A fazenda não estava prosperando. Ela não tinha condições de cuidar de mais ninguém. Rosa olhou ao redor da casa simples e viu os pequenos pedaços de madeira quebrada, as telhas que precisavam ser consertadas. A fazenda estava à beira de um colapso financeiro, e a comida nunca era suficiente. Como poderia dar o que elas precisavam? Foi quando Teresa apareceu na porta. Sua amiga de longa data, sempre disposta a ajudar, estava lá, com um sorriso gentil, como se soubesse exatamente o que Rosa estava passando. "Rosa, você está bem?" Teresa perguntou, sua voz suave e preocupada. Rosa a olhou por um momento, sentindo uma mistura de vergonha e alívio. Ela sabia que não conseguiria fazer isso sozinha. "Teresa, eu não sei o que fazer. Não tenho condições de cuidar delas sozinha." Teresa entrou na casa sem hesitar, olhando para as meninas enquanto Rosa as observava, com o coração apertado. "Você não está sozinha, Rosa. Estamos juntas nisso. Vamos dar um jeito." Rosa se sentou na cadeira de madeira velha e olhou para Teresa, os olhos marejados. Ela sabia que Teresa estava certa, mas o medo de não ser capaz de cumprir sua promessa a incomodava. E o julgamento dos outros? Como a comunidade veria uma mulher idosa adotando duas meninas pequenas sem ter condições para isso? Mas a fazenda, as finanças, eu mal consigo sustentar a mim mesma. Teresa sorriu, com um olhar compreensivo. "Vamos dar um jeito. Eu estou aqui para ajudar e sempre vou estar. Não é só você quem vai cuidar delas, a gente vai se ajudar." Rosa respirou fundo, tentando se acalmar. Teresa sempre estivera ao seu lado, ajudando com a plantação.
com os dias difíceis e sempre oferecendo seu apoio. Ela sabia que não poderia continuar com isso sozinha, mas também sabia que com Teresa talvez pudesse encontrar uma maneira. A manhã passou com Rosa e Teresa discutindo o que poderia ser feito. Rosa não tinha muito dinheiro e os recursos para a plantação eram escassos, mas juntas elas começariam a buscar alternativas. O que Rosa mais temia, no entanto, eram os olhares de julgamento da comunidade. Como as pessoas reagiriam a ela cuidando de duas meninas desconhecidas? Ela sabia que as fofocas se espalhariam rapidamente, especialmente em uma cidade pequena onde todos se conheciam. No final daquela tarde, quando o sol começava a se pôr e a brisa trazia um alívio ao calor do dia, Rosa foi até a praça da cidade com Teresa. Elas precisavam comprar algumas coisas para as meninas, fraldas e leite, mas as mercadorias eram caras e o dinheiro era cada vez mais escasso. "Vamos conseguir, Rosa. Pode acreditar", Teresa disse com confiança, enquanto Rosa apenas acenava, com os olhos fixos no chão. Enquanto caminhavam pela cidade, Rosa sentiu o peso de cada passo. Sabia que em breve começaria a ouvir as perguntas, os cochichos nas esquinas, as palavras de julgamento. A comunidade sempre foi rígida e não seria diferente agora. Ela sentia o olhar das pessoas em cada esquina, mesmo antes de qualquer palavra ser dita. E com isso, o medo tomava conta de seu peito. Ao chegarem na pequena loja de mercadorias, o vendedor, um homem de meia idade que conhecia Rosa há anos, olhou para ela com curiosidade. "Você vai levar isso tudo sozinha?" ele perguntou, sem esconder o olhar desconfiado. Rosa hesitou. Sentiu-se exposta, vulnerável, mas antes que pudesse responder, Teresa, sempre pronta para dar suporte, respondeu por ela. "Sim, vamos levar tudo, e vamos cuidar bem delas. E se tiver algum problema com isso, é melhor me avisar agora." O vendedor apenas assentiu, mas Rosa percebeu o olhar de julgamento que ele lhe lançou. Ela sabia que as coisas não seriam fáceis, mas, naquele momento, ela se deu conta de que não importava o que os outros pensassem. Ela havia feito uma escolha e agora precisava seguir em frente. Era uma manhã quente quando Joaquim Almeida apareceu na fazenda. Rosa estava no campo, tentando resolver o que poderia ser feito com os poucos recursos que tinha para manter as meninas alimentadas, quando ouviu o barulho de uma caminhonete parar na entrada de sua propriedade. O som da porta batendo e a pisada firme na terra chamaram sua atenção. Ela se virou, sentindo um frio na espinha ao ver um homem alto e imponente se aproximando. Joaquim era desconhecido para ela, mas sua presença imediatamente gerou desconforto. O olhar dele, penetrante, examinava a fazenda como se fosse seu próprio território. Ele usava roupas caras que não condiziam com o estilo simples e rústico da fazenda de Rosa. Algo no ar se alterou quando ele se aproximou. "Você deve ser Rosa Rodrigues." A voz de Joaquim era grave, mas não hostil, embora sua postura mostrasse algo de autoritário. "Eu sou Joaquim Almeida, o tio das meninas." Rosa, ainda em choque com a visita inesperada, deu um passo para trás, seus olhos se estreitando. Ela ainda não sabia muito sobre o passado das meninas, mas o nome dele soava estranho, quase como se ele tivesse vindo de um lugar distante. A ideia de que alguém de fora, especialmente um homem, se aproximasse delas a deixava tensa. "Tio das meninas?" ela repetiu, tentando esconder a incredulidade na voz. "Como assim, tio?" Joaquim deu um sorriso seco, mas sem humor. Ele puxou um pedaço de papel do bolso, que parecia ser uma documentação legal. "Sim, sou tio das meninas. A mãe delas é minha irmã. Elas foram deixadas sob minha guarda. E agora, depois de tanto tempo, vim cumprir com a responsabilidade de cuidar delas." Rosa engoliu em seco, as palavras dele pesando no ar. Ela tinha dúvidas, muitas dúvidas. Como ele sabia onde encontrá-las? Por que só agora, depois de tanto tempo, ele se importava com as meninas?
Sua mente começou a trabalhar a 1000 por hora, mas ela tentou manter a calma. Elas estão bem aqui na minha casa e eu estou cuidando delas. Não sei do que você está falando. Joaquim não pareceu intimidado. Ele avançou um passo, aproximando-se dela com um olhar determinado. Eu vou exigir a guarda delas. Como tio, é meu direito. E sendo assim, não posso deixar você seguir com isso. Rosa ficou estática, o coração batendo mais rápido. Ele estava falando sério. Ele queria tirar as meninas dela. A tensão no ar cresceu como uma tempestade prestes a explodir. Elas estão seguras aqui. Eu as encontrei e estou cuidando delas, Rosa disse, tentando se firmar. Ela sabia que não podia deixar esse homem, com seu porte imponente e seu ar de autoridade, intimidá-la. Joaquim olhou-a diretamente nos olhos, a voz agora mais fria. Você está sendo irresponsável. Eu retornarei em breve com os documentos necessários para resolver isso. Não adianta tentar fugir, Dona Rosa. Sem mais palavras, ele virou-se e caminhou de volta para a caminhonete, deixando Rosa ali, paralisada pela pressão. O som do motor da caminhonete se afastando foi o único som que restou por um longo momento. Ela olhou para a casa, para as meninas dentro dela, e sentiu uma onda de medo. O que faria se ele realmente voltasse com os documentos? Será que ela perderia as meninas? A promessa de Joaquim ecoava em sua mente, e ela sabia que nada seria mais como antes. A batalha estava apenas começando. O dia seguinte foi carregado de tensão. Rosa estava na varanda, observando a vastidão da fazenda, enquanto o sol se punha atrás das montanhas. As meninas brincavam no gramado, suas risadas suaves contrastando com o peso no coração de Rosa. Ela sabia que precisava agir rápido, mas não sabia como. A chegada de Joaquim tinha deixado tudo mais complicado. Ela se sentia ameaçada, mas não sabia se era ele quem estava certo ou se estava apenas tentando tirar as meninas dela. Quando a porta bateu, anunciando a chegada de Joaquim, Rosa já sabia que ele estava de volta. A ideia de continuar aquela discussão a incomodava, mas ela não podia mais esperar. Ele tinha falado sobre levar as meninas, mas ela precisava entender melhor o que estava acontecendo. O que realmente estava por trás daquele homem que parecia tão seguro de si, tão determinado. Joaquim entrou na casa com sua presença imponente, mais uma vez com aquele olhar de quem sabia o que fazer e como fazer. Ele parecia tranquilo, mas a sombra de um segredo pairava sobre ele, algo que Rosa ainda não conseguia entender. Você veio buscar as meninas, então? Rosa perguntou, tentando esconder a frustração em sua voz. O que mais quer de mim? Joaquim a observou por um momento, como se ponderasse suas palavras. Ele respirou fundo antes de começar a falar, sua voz baixa, mas firme. Eu sei que você tem dúvidas, Rosa. Eu entendo. Mas você precisa saber a verdade, toda a verdade. Ele fez uma pausa, como se estivesse se preparando para contar algo muito doloroso. Rosa sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que ele teria a dizer que mudaria tudo? A mãe delas, minha irmã, fugiu de um relacionamento abusivo. O pai delas, ele era violento, cruel, e ela teve que escapar para salvar a vida delas. Joaquim baixou os olhos, como se aquele pensamento fosse pesado demais para suportar. Ela acreditava que se as deixasse aqui, na sua plantação, elas seriam encontradas por alguém bom, alguém como você, alguém que cuidasse delas. Rosa ficou em silêncio, a boca seca, sentindo como se tivesse sido atingida por uma onda de choque. Aquelas palavras, relacionamento abusivo. Ela olhou para as meninas brincando lá fora, sem saber como reagir. O homem que ela pensava ser apenas um estranho tinha uma conexão com as meninas que ia muito além do que ela imaginava. Mas por que só agora, Joaquim? Rosa perguntou, sua voz trêmula. Se você sabia que elas estavam bem aqui, por que demorou tanto para aparecer? Joaquim deu um passo à frente, sua expressão mais suave agora, como se tentasse encontrar uma forma de explicar algo que já estava fora de seu controle. Eu estive atrás delas, em todos os lugares,
Mas minha irmã fez um pedido claro, Rosa. Ela sabia que não poderia ficar com as meninas, mas pediu para que fossem cuidadas. Eu sempre soube que as encontraria e que estariam bem. Eu sabia que por algum milagre elas estariam seguras com alguém que as amasse. Rosa estava em choque. Sua mente girava, tentando organizar as palavras de Joaquim. Ela havia assumido a responsabilidade pelas meninas sem saber nada de sua história. Ela pensava que estava fazendo a coisa certa, mas agora parecia que havia muito mais envolvido. As meninas não eram apenas duas crianças abandonadas na plantação. Elas tinham uma história, uma dor, uma perda que não podia ser ignorada. E o que você espera agora, Joaquim? Rosa perguntou, sua voz mais calma, mas a dúvida ainda a dominava. Eu sou uma mulher idosa, mal posso cuidar de mim mesma. Você quer tirar as meninas de mim? Joaquim a olhou com uma intensidade que Rosa nunca tinha visto antes. Ele parecia tão próximo de desabar, mas também determinado. Ele sabia que a vida das meninas estava em jogo, mas sua missão não era fácil. Eu não estou aqui para tirar as meninas de você, Rosa. Eu quero garantir que elas tenham um futuro. E se você não puder garantir isso, vou encontrar alguém que possa. Elas são a única família que me resta. As palavras de Joaquim ecoaram na mente de Rosa. Ela olhou para ele, tentando entender tudo o que estava acontecendo. Ele não era um homem ruim, mas ela não sabia se podia confiar nele. Ele queria o melhor para as meninas, mas até que ponto isso significava que elas precisavam voltar para ele? Ela queria ser a mãe delas, mas suas próprias limitações, sua fazenda falida e agora essa nova informação sobre o passado de sua irmã, tudo parecia tão fora de seu controle. Enquanto ela olhava para Joaquim, algo mais começou a mexer dentro dela. Uma sensação de insegurança que vinha de dentro, uma sensação de fracasso. Quando ela pensava em seus filhos, seus próprios filhos adultos que tinham se afastado, algo pesado apertava seu peito. Eles nunca voltaram, nunca pediram desculpas, e agora aqui estava ela, lutando para ser a mãe de duas meninas que não eram suas, com o peso de um passado de dor que ela mal compreendia. Rosa começou a questionar suas próprias decisões. Se seus filhos tivessem precisado dela, ela teria sido capaz de cuidar deles da mesma maneira que estava tentando cuidar das meninas? Ela pensou no que aconteceu com a família dela. Ela tinha dado tudo aos filhos, mas havia sido rejeitada. Agora, com Isabela e Clara, ela se via em uma encruzilhada. Ela não queria ser uma mãe falha novamente, mas como poderia garantir que daria a elas o que precisavam, quando nem mesmo sua própria família tinha permanecido ao seu lado? A dor de seu próprio passado se misturou com o futuro incerto das meninas. Ela se sentia como uma estranha, perdida entre suas próprias escolhas e a responsabilidade que agora carregava. Joaquim pareceu perceber o conflito interno de Rosa. Ele fez uma pausa antes de falar novamente. Eu não vou forçar você, Rosa, mas você precisa tomar uma decisão. As meninas merecem saber a verdade e merecem um futuro onde possam ser felizes e seguras. Rosa, com o peito apertado, olhou para o homem à sua frente e depois para as meninas que brincavam no campo. Ela sabia que algo precisava mudar. Ela precisava saber mais. Precisava de mais informações para poder tomar a decisão certa. Mas por agora, o que ela sabia era que as meninas estavam sob sua responsabilidade. Eu vou precisar de mais tempo, Joaquim, Rosa disse, a voz baixa. Eu não posso tomar uma decisão tão rápida. Vou precisar de mais informações e você vai ter que me dar isso. Joaquim a observou por um momento, antes de acenar com a cabeça. Eu volto em breve, mas quando eu voltar, espero que tenha uma resposta. E com isso, ele se virou e saiu, deixando Rosa com um peso ainda maior em seu coração. A semana passou lentamente para Rosa. A tensão que se formara entre ela e Joaquim não se dissipara.
As meninas, agora cada vez mais apegadas a ela, ainda brincavam e riam pela casa, mas Rosa não conseguia se livrar da sensação de que algo estava fora de seu controle. Ela sabia que Joaquim voltaria, e quando isso acontecesse, sua vida tomaria outro rumo. Quando ele finalmente retornou, 2 dias depois, a ansiedade de Rosa estava à flor da pele. Ela o observou de longe, chegando novamente, com a mesma expressão séria, mas dessa vez algo diferente em seu semblante. Ele parecia mais calmo, mas seus olhos estavam mais intensos, como se já tivesse decidido o que queria. "Rosa", Joaquim disse ao se aproximar da casa, "eu venho com uma proposta, uma forma de resolver essa situação de uma vez por todas." Rosa sentiu uma pressão em seu peito. Ela sabia que a proposta dele era algo que mudaria tudo, mas ainda não sabia como reagir. Ele puxou um envelope do bolso e entregou a ela. "Eu não quero que você sofra mais com isso, nem as meninas. Por isso pensei em algo que pode ser bom para todos. Eu quero levar as meninas comigo, mas em troca vou oferecer um valor substancial para garantir o futuro da sua fazenda." Rosa olhou para o envelope com cautela. Dentro dele, ela sabia que havia mais do que apenas dinheiro. Joaquim estava oferecendo uma solução, mas a pergunta que pairava na mente de Rosa era: o que ela realmente queria? "Dinheiro? Você quer me pagar para entregar as meninas?" Rosa perguntou, a voz tensa, tentando esconder o turbilhão de emoções que tomava conta dela. Joaquim a observou sem desviar o olhar. "Sim, isso mesmo. Eu vou garantir que elas tenham o melhor futuro possível. O dinheiro não é só para você, mas também para a fazenda. Sei que você está passando por dificuldades, Rosa, e você merece ter a tranquilidade de saber que o futuro delas está garantido, assim como o seu." Rosa sentiu um peso nas palavras dele. Ele estava certo, ela sabia disso. Sua fazenda estava em ruínas e ela mal conseguia manter as coisas funcionando. O dinheiro que ele oferecia poderia garantir um futuro para as meninas e ainda dar a ela a chance de continuar com o pouco que restava da fazenda. Era uma proposta tentadora, mas havia algo que a impedia de aceitá-la completamente. Ela olhou para o envelope nas suas mãos, sentindo o peso da escolha que tinha pela frente. Ela pensava nas meninas. O amor que sentia por elas era inegável, mas ela sabia que não tinha recursos para dar a elas o que precisavam. Como poderia ser mãe para elas, sem ser capaz de sustentar suas necessidades básicas? "Eu não sei. Joaquim, não sei se posso fazer isso", Rosa disse, a voz falhando. "Elas precisam de um lar, mas como posso deixá-las ir?" Joaquim deu um passo à frente com uma expressão mais suave. "Rosa, entendo a sua dor, mas você também tem que entender que com essa decisão você pode salvar a sua fazenda, garantir o futuro delas e o seu próprio. Não é só uma troca de dinheiro, é a garantia de que elas terão a vida que merecem." A tensão no peito de Rosa aumentava. Ela estava dividida, querendo manter as meninas com ela, mas ao mesmo tempo reconhecendo a dura realidade em que se encontrava. Ela sabia que, no fundo, a proposta de Joaquim oferecia uma solução prática para os problemas dela, mas isso significava abrir mão do que mais amava naquele momento. "Eu preciso pensar mais sobre isso", Rosa finalmente disse, a mente em um turbilhão. "Não sei o que é certo, Joaquim, não sei." Joaquim então fez uma pausa e olhou diretamente para ela, com um olhar que sugeria que ele sabia que não seria fácil para ela. "Claro, eu entendo. Mas lembre-se de que, ao aceitar a proposta, você estará garantindo um futuro melhor para todos. Eu volto em alguns dias para saber sua decisão." Ele virou-se e começou a caminhar em direção à porta, deixando Rosa ali, com o envelope ainda em suas mãos. Ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, mas não sabia qual seria o preço a pagar por essa decisão. Nos dias que seguiram a proposta de Joaquim, a vida em torno de Rosa ficou tensa. A fazenda, que já carregava o peso de seus próprios problemas financeiros, agora enfrentava um novo tipo de pressão: a opinião pública.
A comunidade, que sempre foi solidária, começou a olhar para ela com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Fofocas se espalharam rapidamente e as pessoas começaram a questionar suas intenções. Era uma manhã fria quando Rosa foi até o mercado local para comprar alguns mantimentos. Quando entrou na loja, o silêncio que a recebeu foi quase palpável. As mulheres que normalmente a cumprimentavam com sorrisos e palavras amigáveis, agora a observavam com olhares furtivos. Rosa sentiu uma pontada de desconforto, mas tentou ignorar. Ela estava acostumada a ser vista como uma mulher simples, sempre à margem das conversas mais complicadas. Mas agora, algo parecia ter mudado. "Ouvi dizer que Joaquim Almeida apareceu novamente por aqui", disse Dona Carmen, uma das vizinhas, enquanto passava por Rosa, seus olhos carregados de uma desconfiança difícil de disfarçar. "Ele já ofereceu dinheiro pela guarda das meninas?" Rosa engoliu em seco, mas não respondeu imediatamente. Ela sabia que a conversa não terminaria ali. Dona Carmen, com sua língua afiada, continuaria a espalhar palavras que poderiam chegar a todos os cantos da cidade. "Não é de agora que ele está por aqui, Rosa. Ele tem os documentos necessários. E o que você vai fazer? Vai aceitar essa proposta? Vai vender as meninas?" O comentário foi como um golpe. Rosa sentiu seu coração acelerar, um nó se formando em sua garganta. Ela queria responder, mas as palavras não saíam. Ela sabia que a decisão dela estava sendo observada de perto e não havia mais espaço para errar. À medida que os dias passavam, as fofocas aumentavam. Alguns diziam que ela deveria aceitar a oferta de Joaquim, vender as meninas e garantir um futuro melhor para elas e para a fazenda. Outros, mais solidários, insistiam que Rosa não deveria ceder, que as meninas tinham encontrado um lar com ela e que seria errado afastá-las agora, depois de tudo o que haviam passado juntas. Rosa sentiu um peso imenso. Ela sabia que precisava tomar uma decisão, mas o que mais a incomodava eram as divisões na comunidade. Onde estava o certo e onde estava o errado? De repente, ela se viu no centro de um conflito moral, com as vozes de todos ao seu redor lhe dizendo o que fazer, mas nenhuma delas realmente a ajudando a tomar a decisão. Foi quando Teresa, sua amiga de longa data, apareceu mais uma vez. Teresa sempre teve uma maneira de enxergar as coisas de forma simples, sem se deixar levar por pressões externas. Ela a encontrou sentada na varanda de sua casa, com o olhar perdido no horizonte, e se sentou ao seu lado, como sempre fizera nas horas mais difíceis. "Eu sei o que está acontecendo, Rosa. Não precisa me dizer." Teresa falou suavemente. "Mas você precisa tomar sua decisão e não deixar ninguém mais decidir por você." Rosa olhou para Teresa, sua amiga de confiança, e suspirou profundamente. O que ela queria fazer? Qual era a coisa certa? Ela não conseguia afastar a sensação de que, ao tomar uma decisão, perderia algo valioso, algo que nem sabia que já tinha. "Eu não sei o que fazer, Teresa. Eu me sinto tão dividida. Se eu aceitar a proposta de Joaquim, posso garantir o futuro delas e da fazenda. Mas será que é isso que eu realmente quero? Será que estou fazendo isso por elas ou por mim?" Teresa pegou sua mão, apertando-a gentilmente. "Você sempre teve coragem, Rosa. Não deixe o medo ou as expectativas dos outros te controlarem. As meninas precisam de você, não só de um lugar seguro, mas de alguém que as ame. E você já as ama. Eu vejo isso em cada gesto, em cada sorriso delas." As palavras de Teresa ressoaram em Rosa, e ela sentiu algo se acender dentro dela. Ela olhou para as meninas lá dentro, brincando e rindo, e algo profundo a envolveu. Ao longo dos dias em que as meninas estiveram com ela, Rosa começara a vê-las como suas. Ela começara a perceber semelhanças entre elas e seus próprios filhos, com os pequenos gestos, os sorrisos, até mesmo os momentos difíceis. Não importava a origem delas ou o passado. O que importava era o futuro que ela estava ajudando a construir. Rosa se levantou e olhou para Teresa,
seus olhos agora mais claros, mais decididos. Eu sei o que preciso fazer, Teresa. Eu as amo e não posso deixá-las ir. Elas são parte de mim agora. A fazenda pode esperar. O que importa é que elas tenham um lar, onde possam crescer em segurança, com amor. Teresa sorriu, satisfeita com a decisão de Rosa. Ela sabia que a amiga não tomaria uma escolha fácil, mas também sabia que, com o amor que Rosa tinha pelas meninas, ela estava tomando a única decisão que faria sentido para sua vida. Rosa sabia que ainda havia muito a fazer e que Joaquim não desistiria facilmente, mas naquele momento ela havia feito sua escolha. Ela tinha um compromisso com as meninas e com o futuro delas, e agora não havia mais espaço para dúvidas. Rosa sabia que Joaquim voltaria, e quando ele apareceu novamente, seu coração bateu mais rápido. Ela já havia tomado sua decisão. As meninas ficariam com ela, sem importar o que Joaquim tivesse a dizer. Mas ao vê-lo, uma sensação de desconforto persistiu. Ele não era mais apenas o homem misterioso que queria levar as meninas. Algo na maneira como ele a olhava, algo em sua postura, fazia com que Rosa começasse a questionar seus próprios sentimentos. Naquele dia, Joaquim não trouxe papéis ou propostas. Ele parecia mais sério, menos determinado a pressioná-la. Rosa o convidou para entrar, e os dois se sentaram à mesa, no mesmo lugar onde muitas conversas tinham ocorrido, mas aquela era diferente. O peso da decisão já estava sobre ela, mas ela sentia que ainda havia algo que precisava entender. Eu sei que você tomou sua decisão, Rosa, Joaquim disse com uma calma inesperada. E por mais difícil que tenha sido para você, sei que foi a escolha certa. Mas eu preciso que você saiba mais sobre mim e sobre o que aconteceu com a minha irmã. Acho que isso vai te ajudar a entender a gravidade do que estamos lidando. Rosa o observou com atenção, os olhos fixos em seu rosto. Joaquim não parecia ter pressa, como se estivesse compartilhando um pedaço importante de sua vida. Ela sentiu que talvez fosse hora de ouvi-lo mais de perto, de entender de onde ele vinha. Minha infância não foi fácil, Rosa. Joaquim começou, os olhos se perdendo por um momento no vazio. Cresci em um lar marcado pela violência. Meu pai, ele era um homem cruel. Minha mãe, uma mulher submissa que sempre tentava fazer as coisas certas, mas estava aprisionada em um ciclo de abuso. Minha irmã, ela foi a primeira a perceber que precisava sair daquele lugar. Rosa ouviu com atenção, seus sentimentos misturados. Ela nunca imaginara que Joaquim tivesse passado por algo tão devastador, e isso a fez questionar ainda mais suas próprias certezas. Mas você foi embora, não foi? Rosa perguntou com a voz baixa. Por que você se afastou dela? Joaquim deu um suspiro profundo, como se a pergunta fosse mais difícil de responder do que ele imaginava. Eu estava tentando escapar também, Rosa. Eu sabia que se ficasse, o ciclo de dor nunca teria fim. Então, quando eu tinha 18 anos, fui embora para trabalhar fora do país. Achei que conseguiria resolver tudo à distância, que ela ficaria bem. Ele olhou para Rosa, com um leve tom de arrependimento. Mas a verdade é que eu a deixei sozinha, quando mais ela precisava de mim. A confissão de Joaquim fez o coração de Rosa se apertar. Ela sempre soubera que ele estava distante, mas agora compreendia que esse afastamento não era por falta de afeto, mas por um medo profundo de se envolver ainda mais com a dor da irmã. A solidão que ele havia escolhido para si mesmo parecia ter sido uma tentativa de fugir de tudo o que ele não conseguia controlar. Eu a procurei várias vezes, mas sempre foi tarde demais. Quando ela finalmente teve coragem de fugir, já era tarde. Ela já estava tão marcada pelo abuso que não conseguia mais se reerguer. Ela me pediu para cuidar das meninas e eu voltei para cumprir sua última vontade. Joaquim olhou para Rosa com os olhos cheios de um cansaço silencioso. Mas eu nunca pensei que fosse ser tão difícil. Eu esperava que você as aceitasse de braços abertos e que as meninas pudessem ser livres da dor que minha irmã carregava. Rosa ficou em silêncio, processando as palavras de Joaquim.
Ela sentiu um lamento crescente por tudo o que ele havia passado e, ao mesmo tempo, uma raiva por ele ter ficado tão distante de sua irmã. Mas, ao mesmo tempo, uma nova perspectiva surgiu em sua mente. Ela não estava lidando apenas com um homem que queria tirar as meninas dela. Ela estava lidando com alguém que, no fundo, também buscava uma forma de redimir-se por ter falhado com sua própria família. Você falhou com sua irmã, Joaquim, mas talvez haja uma chance de redenção. Rosa disse suavemente, a empatia começando a crescer dentro dela. Talvez você não tenha feito o que deveria antes, mas agora você pode começar a fazer as coisas certas. Para as meninas, Joaquim a olhou com uma expressão que misturava surpresa e alívio. Talvez ele tivesse esperado que Rosa o condenasse, mas ela estava oferecendo algo muito mais valioso, uma chance de recomeçar. Eu nunca pensei que você fosse me entender assim, Joaquim disse com a voz embargada. Eu só queria que as meninas tivessem uma chance de viver sem o peso que nossa família carregou por tanto tempo. Eu não posso mudar o que aconteceu, mas eu posso tentar mudar o que vem agora. Rosa se levantou da cadeira e olhou para as meninas lá fora, brincando no gramado. Elas estavam longe de todo o sofrimento que as haviam marcado, mas Rosa sabia que esse passado, embora distante, ainda influenciava suas vidas de maneiras que ela não entendia completamente. A decisão sobre as meninas agora estava além de um simples dilema moral. Ela estava diante de uma nova possibilidade para si mesma e para elas. Eu quero que as meninas tenham o melhor futuro possível, Joaquim, Rosa disse com um olhar decidido. E por mais difícil que seja, acho que podemos encontrar um caminho juntos. Joaquim olhou para Rosa com gratidão, um sinal de que talvez as coisas estivessem começando a se ajustar para todos. Mas naquele momento, a história das meninas e de sua mãe ainda estava longe de ser resolvida, e Rosa sabia que os próximos passos seriam mais difíceis do que qualquer um que ela já tivesse dado. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão crescente. A comunidade, sempre curiosa e atenta aos acontecimentos locais, começou a falar sobre a chegada de Joaquim e a situação das meninas. Os moradores não estavam convencidos de suas intenções, e Rosa sabia que precisaria mostrar que ele realmente estava comprometido. Eles não podiam simplesmente confiar nele sem uma prova concreta de que ele estava ali para ajudar. Foi então que, no mercado local, Dona Carmen, com seu olhar vigilante, sugeriu uma ideia que se espalhou rapidamente. Por que não deixa ele trabalhar ao lado de você, Rosa? Se ele realmente se importa com as meninas e com a fazenda, que prove. Coloque-o para trabalhar como qualquer outro homem da comunidade. Mostre que ele é confiável, que não está apenas atrás do dinheiro e das meninas. A ideia era simples e, de certa forma, justa. Rosa não gostou da pressão, mas sabia que a comunidade não a deixaria em paz até que ela provasse que Joaquim realmente merecia ficar. Ela decidiu que, ao menos por enquanto, ele precisaria trabalhar ao lado dela na fazenda. Se ele tivesse algum interesse real em ajudar, poderia demonstrar isso através do esforço. Caso contrário, ela teria uma visão mais clara sobre suas reais intenções. Quando Rosa compartilhou a ideia com Joaquim, ele demorou um pouco para responder. Ela o encontrou pela manhã, enquanto ele estava observando a fazenda com uma expressão pensativa. Ele sabia que o que ela estava pedindo não seria fácil, mas algo em seu olhar indicava que ele estava disposto a se submeter à avaliação. Eu sei o que está em jogo, Rosa. E se isso for o que você precisa para confiar em mim, então vou aceitar. Vou trabalhar ao lado de você sem problemas. Rosa o observou por um momento, o rosto sério. Ela não sabia se ele estava fazendo isso por pressão ou se realmente queria provar que estava comprometido. Mas, de qualquer forma, ela não tinha outra escolha senão deixá-lo tentar. Nos dias seguintes, Joaquim se juntou a Rosa nas tarefas diárias da fazenda. A plantação de café, que estava enfraquecida e maltratada, exigia cuidados constantes.
Joaquim, ao contrário de sua postura imponente e distante, agora se mostrava surpreendentemente eficiente. Ele sabia o que estava fazendo, desde o corte das folhas até o tratamento das plantas. E logo Rosa percebeu que ele realmente tinha experiência com o trabalho rural. No entanto, o que mais chamou sua atenção foi sua atitude. Joaquim não tentava dominar a situação, mas também não se retraiu. Ele estava ali, trabalhando com a mesma intensidade de Rosa, como se quisesse provar que não era só um homem com uma proposta financeira, mas alguém disposto a enfrentar as dificuldades com ela. Durante os primeiros dias, Rosa ficou observando-o. Ela não podia simplesmente confiar nele sem mais nem menos, mas aos poucos começou a perceber algo diferente em sua abordagem. Joaquim ajudava sem reclamar, perguntava se algo mais precisava ser feito. E quando não havia mais trabalho, ele se oferecia para cuidar das meninas, dar-lhes atenção enquanto Rosa trabalhava. As meninas, que agora estavam mais velhas e mais acostumadas com ele, começaram a interagir com ele mais espontaneamente. Isabela, a mais velha, passou a puxar conversa com Joaquim durante os intervalos. E Clara, com seu jeito mais tímido, foi aos poucos se aproximando dele. Joaquim se mostrou paciente e carinhoso, e isso começou a suavizar a resistência de Rosa, que até então se perguntava se ele realmente havia mudado. Havia uma tensão no ar, mas também uma mudança sutil. Joaquim estava se mostrando mais humano, mais vulnerável. Ele não era mais o homem distante que chegou reclamando de seu direito sobre as meninas. Ele estava trabalhando arduamente e começava a entender a realidade da vida de Rosa. Ao ver as meninas brincando no campo, ele se lembrava da irmã, da promessa que fizera a ela. E, de algum modo, começar a se envolver nas tarefas da fazenda o fazia sentir que estava cumprindo algo muito maior do que sua simples obrigação legal. Rosa, embora ainda cautelosa, sentia um certo alívio. Joaquim não estava se impondo, ele estava realmente tentando ajudar. Ele não fez grandes promessas ou alarde, mas suas ações estavam falando mais alto do que qualquer palavra. No fundo, Rosa sabia que ele não tinha mais pressa de levar as meninas para longe dela, o que a fazia sentir que havia, talvez, uma pequena chance de que ele estivesse mudando. Em uma tarde quente, enquanto ambos trabalhavam no campo, Rosa olhou para ele e uma sensação de entendimento surgiu. Ele a olhou de volta e, sem dizer nada, ambos continuaram o trabalho. Era um momento simples, mas significativo. Ela ainda não sabia se podia confiar plenamente nele, mas o fato de ele estar ali, trabalhando ao lado dela sem exigir nada em troca, lhe dava uma sensação de que talvez, apenas talvez, a confiança mútua estivesse começando a surgir. A fazenda estava mais tranquila do que nos últimos dias. Rosa, apesar de ainda carregando a tensão da situação com Joaquim e a constante preocupação com a decisão sobre as meninas, começava a ver algum tipo de rotina se formar. Ele estava cumprindo sua parte no trabalho, mas o relacionamento entre os dois ainda não era completamente natural. Havia um respeito silencioso entre eles, mas também uma barreira invisível que ainda precisava ser quebrada. Foi em uma tarde abafada, quando o calor começava a ceder ao frescor da noite, que Joaquim decidiu abrir mais um pedaço de seu coração. Rosa estava na varanda, observando as meninas brincarem, enquanto o vento fazia as folhas se balançarem. Joaquim se aproximou e, com um olhar sério, pediu permissão para falar. Rosa, há algo que você precisa saber, algo sobre a mãe delas, algo que talvez ajude a entender a gravidade da situação. Ela o olhou com atenção, sentindo uma onda de curiosidade e apreensão ao mesmo tempo. O tom de sua voz indicava que ele estava se preparando para compartilhar algo importante, algo que ele guardava há muito tempo. Ela não foi sempre assim, não foi sempre essa mulher que você imagina, forte, capaz de tomar decisões sozinha. Joaquim começou, a voz pesada de lembranças antigas. Minha irmã, ela passou por coisas terríveis, abuso, anos e anos de sofrimento nas mãos do marido.
Ele era violento e ela, apesar de tudo, tentou esconder a dor por mais tempo do que qualquer pessoa deveria suportar. Rosa ouviu em silêncio, um nó se formando em sua garganta. Ela não conseguia imaginar o que aquelas meninas tinham vivido antes de chegar à fazenda. Mas agora entendia que o sofrimento de sua mãe talvez fosse ainda mais profundo do que ela imaginava. Ela nunca quis que as meninas vissem isso. Nunca quis que elas soubessem o que acontecia entre ela e o homem com quem estava casada. Mas em um momento de desespero, ela sabia que não poderia mais protegê-las naquele ambiente. Joaquim deu uma pausa, o olhar distante, como se estivesse revivendo aquele momento difícil. Ela fugiu, Rosa, fugiu com as meninas, tentando salvar as vidas delas. Não sabia o que seria do futuro delas, mas tinha esperança de que, se as deixasse aqui, em algum lugar seguro, as encontraria um dia. O silêncio que se seguiu foi pesado, e Rosa sentiu como se um peso imenso tivesse se colocado sobre seus ombros. Ela olhou para Joaquim, suas palavras ecoando em sua mente. A mãe das meninas não era apenas uma mulher que as abandonou. Ela estava fugindo de um pesadelo, tentando salvar suas filhas, fazendo o que pudesse para protegê-las, mesmo que isso significasse deixá-las para trás. Ela sabia que não podia continuar naquele lugar. Ela amava as meninas, Rosa, e sabia que em algum momento alguém iria encontrá-las e dar a elas o que ela nunca pôde. Joaquim parecia quebrado ao falar sobre isso, os olhos marejados. Ela me pediu para cuidar delas, porque sabia que eu era a única pessoa em quem confiava. Ela sabia o que aquele homem era, e sabia que, se ficasse, ele iria destruir tudo. Rosa se sentou no banco de madeira da varanda, a respiração pesada. Cada palavra de Joaquim parecia um peso novo em seu peito. A realidade das meninas e de sua mãe estava se tornando mais clara, mais complexa do que ela poderia imaginar. Não era apenas uma questão de cuidar delas ou de mantê-las na fazenda. Havia algo muito mais profundo em jogo. Ela precisava garantir que aquelas meninas tivessem a chance de crescer sem o peso da violência que a mãe delas experimentara, mas, ao mesmo tempo, sua fazenda estava à beira do colapso. Como poderia escolher entre o amor que sentia pelas meninas e o futuro de sua propriedade? Rosa, perdida em seus pensamentos, ficou em silêncio por um momento. Ela olhou para as meninas no campo, as duas brincando despreocupadas, como se o mundo lá fora não existisse. Elas estavam tão distantes do sofrimento de sua mãe, tão imersas no presente, que de alguma forma ela sentiu uma dor no peito ao pensar que poderia ter de afastá-las para protegê-las. Eu preciso garantir um futuro melhor para elas, Joaquim, mas também preciso proteger a minha fazenda. Rosa falou, a voz tensa, quase como se estivesse falando consigo mesma. Eu não posso perder tudo. Eu já perdi tanto. Joaquim a observou em silêncio, a expressão em seu rosto se suavizando. Ele sabia que ela estava em um dilema, que a escolha entre as meninas e a fazenda não seria fácil. Mas ele também sabia que Rosa estava fazendo o que acreditava ser o melhor. Eu entendo, Rosa, Joaquim disse com um suspiro profundo. Eu não quero que você perca a fazenda. Mas, se for preciso lutar para garantir um futuro para as meninas, estou aqui para fazer isso. Você não está sozinha nisso. As palavras dele ficaram no ar, pesadas, e Rosa sentiu uma pequena onda de esperança. Ela sabia que não poderia fazer tudo sozinha, e talvez, apenas talvez, o caminho para garantir um futuro melhor para as meninas envolvesse mais do que apenas cuidar delas. Ela precisaria encontrar uma maneira de lutar por elas e pela fazenda. Mas uma coisa era certa. A história de sofrimento que Joaquim revelou mudou tudo. Agora ela sabia que as meninas não eram apenas vítimas de abandono, mas de uma luta pela sobrevivência, de um amor profundo de uma mãe que de alguma forma ainda estava tentando proteger suas filhas. O sol estava começando a se pôr quando Rosa se sentou na varanda de sua casa, os ombros tensos e o olhar distante. As meninas brincavam no gramado,
mas ela mal conseguia prestar atenção nelas. As palavras de Joaquim ainda ecoavam em sua mente, mais intensas a cada dia que passava. A história de sua irmã, o abuso, a fuga desesperada para proteger as filhas. Tudo isso se misturava com as preocupações que Rosa carregava. Ela sentia uma pressão esmagadora. O peso da decisão sobre as meninas estava mais forte do que nunca. Ela sabia que Joaquim estava certo ao afirmar que as meninas mereciam uma vida melhor, mas o que isso significava para ela? O que ela estava disposta a fazer para garantir esse futuro? A verdade era que Rosa já havia sido mãe antes, mas ao olhar para suas próprias escolhas e o afastamento de seus filhos adultos, ela não podia deixar de se sentir culpada. Quando seus filhos eram pequenos, ela tinha se dedicado de corpo e alma, mas com o tempo a vida os levou para longe. Eles cresceram e seguiram seus próprios caminhos sem olhar para trás. Rosa não sabia o que aconteceu, mas ao longo dos anos a relação com eles se perdeu, desfeita por uma mistura de falhas de ambos os lados. Ela nunca teve um grande vínculo com eles, sempre sentindo que algo estava faltando. E agora, olhando para suas próprias falhas, ela se perguntava se poderia ter feito mais. Eu poderia ter feito mais, ela murmurou para si mesma, observando as meninas. Eu poderia ter feito as coisas de outra forma. Mas não havia mais tempo para se arrepender. Rosa sabia que o que mais importava agora eram as meninas, não as oportunidades perdidas com seus filhos. Elas estavam ali, com ela, e sua responsabilidade por elas era clara. Elas não tinham culpa de nada, e ela sentia que sua missão era protegê-las, amá-las, dar-lhes a chance de crescer longe da dor que suas mães e pais haviam vivido. O dilema de escolher entre manter as meninas e enfrentar as dificuldades da fazenda, ou aceitar a proposta de Joaquim para garantir um futuro seguro e confortável para elas e para si mesma, dominava seus pensamentos. Ela sabia que aceitar o dinheiro de Joaquim significaria que as meninas teriam um futuro garantido. Elas teriam educação, segurança, uma vida sem os desafios que ela mesma enfrentava. Mas, ao mesmo tempo, isso significava abrir mão delas, permitir que elas fossem levadas para um novo lar, distante, onde ela não teria mais controle sobre o que aconteceria com elas. Rosa fechou os olhos por um momento, tentando processar a tempestade de pensamentos que se chocavam dentro dela. Ela não queria que o amor fosse trocado por dinheiro ou posses. Ela queria que as meninas tivessem uma vida melhor, mas ela também sabia que se aceitasse a proposta de Joaquim, perderia o que mais amava. Elas eram a única coisa que ela tinha agora, o único foco de sua vida. Não posso fazer isso, ela disse em voz baixa, como se estivesse convencendo. Eu não posso deixá-las ir, elas são minha família agora. Mas ao mesmo tempo, ela sabia que a decisão não seria simples. Ela estava diante de uma escolha que definiria o futuro delas. Ela olhou para as meninas brincando, tão inocentes, tão longe de todo o sofrimento que havia marcado a história de sua mãe. Elas mereciam a chance de uma vida sem medo, sem dor, e ela queria ser a responsável por isso. Era uma batalha interna. A parte de Rosa, que queria seguir em frente com Joaquim, aceitar a proposta e garantir um futuro para as meninas, estava em constante conflito com a mulher que havia se apegado a elas. Ela sabia que não poderia fazer isso sozinha, mas também sabia que não poderia abrir mão de seu amor por elas. Ela se levantou caminhando até o campo, onde as meninas estavam correndo e brincando de esconde-esconde. Clara, com seu sorriso tímido, e Isabela, sempre cheia de energia. Rosa sorriu ao vê-las tão felizes, tão livres. Elas estavam longe da violência e do medo que haviam marcado a vida de sua mãe. Mas o que ela faria para garantir que esse futuro fosse preservado? O sol se punha lentamente e Rosa sentiu que estava chegando ao fim de um ciclo. Ela precisava tomar uma decisão, mas ainda não sabia qual caminho seguir. O amor que ela sentia pelas meninas não podia ser medido em dinheiro. Ela sabia disso, mas ao mesmo tempo
Sabia que precisava proteger a fazenda, garantir que ela não desaparecesse. O que fazer quando o amor e a necessidade de sobrevivência se chocam tão intensamente? Rosa suspirou profundamente. Ela não tinha as respostas, mas algo dentro dela dizia que a escolha mais difícil, a escolha que faria toda a diferença, era lutar para manter o que ela amava. O dia havia amanhecido com uma leve brisa, e Rosa sentiu o peso da decisão pairando sobre seus ombros. Ela já sabia o que precisava fazer, mas ao mesmo tempo sabia que aquela escolha mudaria tudo para sempre. Enquanto as meninas brincavam no campo, Rosa ficou parada na varanda, observando-as com um olhar intenso. O sol já começava a aquecer o terreno árido da fazenda, mas dentro dela, a frieza do dilema ainda se fazia presente. Ela respirou fundo, sentindo uma mistura de insegurança e certeza. Sua mente estava cheia de pensamentos conflitantes. A oferta de Joaquim era tentadora, um futuro garantido para as meninas e para ela uma chance de escapar das dificuldades. Mas em algum lugar dentro de si, Rosa sabia que o mais importante era o vínculo que havia criado com as meninas. Elas já eram parte de sua vida, elas eram sua família agora. O amor que ela sentia por Isabela e Clara não podia ser trocado por dinheiro ou qualquer bem material. Elas haviam encontrado um lar com ela, um lugar seguro, onde poderiam crescer longe da dor e do medo que marcaram a vida de sua mãe. Rosa sabia que era isso que ela queria oferecer a elas. Não uma vida de luxo, mas uma vida de amor, segurança e pertencimento. Algo que ela nunca teve com seus próprios filhos, mas que agora ela estava determinada a dar. Com um suspiro profundo, Rosa se levantou e foi até o campo, onde as meninas estavam se divertindo. Clara, a mais nova, estava correndo atrás de uma borboleta, enquanto Isabela a observava de longe, com um sorriso tranquilo no rosto. Rosa se aproximou delas, e elas pararam de brincar ao vê-la se aproximando. "O que foi, vovó?" Isabela perguntou com uma expressão curiosa, usando o apelido carinhoso que ela havia dado a Rosa. Rosa sorriu, mas seus olhos estavam sérios. Ela se agachou para ficar na altura das meninas. "Eu preciso falar com vocês sobre algo muito importante." Rosa começou, a voz firme, mas suave. "Eu não posso mais pensar em outra coisa. Eu quero que saibam que, não importa o que aconteça, vocês são minhas agora. Não vou deixá-las ir. Eu vou lutar para que fiquem aqui, comigo, onde vocês pertencem." As meninas olharam para ela, confusas no começo, mas com uma expressão de entendimento começando a surgir. Clara, com seus olhos grandes, abraçou Rosa sem hesitar. "Nós queremos ficar com a vovó," Clara disse. E isso fez o coração de Rosa se apertar. O amor nas palavras de Clara era claro, e naquele momento, Rosa soube que estava fazendo a coisa certa. Rosa apertou as meninas contra seu peito, sentindo uma onda de amor tão forte que a tomou por completo. Ela sabia que aquelas palavras eram mais do que simples palavras de uma criança. Elas eram um reflexo do que as meninas já sentiam por ela, do vínculo profundo que já haviam criado. Nesse momento, Joaquim apareceu à distância, vendo a cena com um olhar pensativo. Ele sabia que a decisão de Rosa estava tomada, mas o peso da rejeição ainda estava visível em seu rosto. Quando se aproximou, ele não falou imediatamente. Ele apenas observou as meninas, sentadas ao lado de Rosa, e as palavras de despedida pairaram no ar. "Eu sei o que você vai escolher, Rosa," Joaquim disse, a voz baixa, mas sem amargura. "Eu sei que elas têm um lugar no seu coração, e não vou ficar no caminho disso. Eu aceito sua decisão." Rosa olhou para ele, e em seus olhos havia uma mistura de gratidão e pesar. Joaquim não havia tentado mais pressioná-la, e isso lhe dava um novo respeito por ele. Ela sabia que ele estava fazendo isso não por conveniência, mas porque havia chegado à mesma conclusão que ela. O amor pelas meninas não podia ser comprado. "Obrigada por entender, Joaquim," Rosa respondeu, a voz firme.
Eu sei que essa não é a solução mais fácil, mas é a que sinto ser a mais certa. Joaquim acenou com a cabeça, aceitando sua decisão. Ele havia falhado em alguns aspectos, mas a honestidade em seus olhos, quando ele finalmente se afastou, disse mais do que palavras poderiam expressar. Ele estava deixando a fazenda e as meninas para Rosa, não por obrigação, mas por um respeito profundo à escolha que ela fizera. À medida que ele se afastava, Rosa sentiu que a pressão em seu peito começava a diminuir. O futuro da fazenda ainda era incerto, mas naquele momento ela sabia que, com ou sem dinheiro, ela faria o que fosse necessário para garantir o futuro das meninas. Elas haviam escolhido ficar com ela e ela não as decepcionaria. Rosa olhou para as meninas, sorrindo para elas enquanto segurava suas mãos pequenas. O amor delas era a única coisa que ela precisava. Juntas, elas enfrentariam o que viesse, e Rosa sabia que, no fim, isso era o que realmente importava. Elas estavam com ela, e isso era tudo o que ela sempre quis. Os meses seguintes foram marcados por uma transformação silenciosa, mas significativa. Rosa, com o apoio de Joaquim, estava finalmente vendo a fazenda prosperar novamente. O trabalho árduo que ambos colocaram na terra começou a dar frutos. As árvores de café, que antes pareciam frágeis e sem vida, agora estavam mais verdes e robustas. A colheita, que parecia distante e incerta, tornava-se uma realidade promissora. Joaquim não era mais o homem distante e indiferente que havia chegado à fazenda. Com o tempo, ele se integrava ao trabalho com a mesma dedicação de Rosa, e aos poucos, seu respeito por ela se transformou em uma parceria sólida. Ele sabia que a chave para o sucesso da fazenda não estava apenas nas suas habilidades, mas também na confiança mútua que havia se estabelecido entre os dois. Eles compartilhavam o mesmo objetivo agora, garantir que as meninas tivessem um futuro melhor. Rosa se surpreendeu com o quanto Joaquim realmente se importava. A amizade entre ele e Teresa, que antes parecia improvável, agora estava mais forte do que nunca. Teresa, sempre a amiga incondicional, começou a ajudar mais nas tarefas diárias da fazenda, compartilhando risadas e histórias com Joaquim durante o trabalho. As conversas entre os dois, antes formais e cautelosas, agora fluíam naturalmente, e Rosa sentia uma sensação de paz ao vê-los juntos. Eles estavam formando uma nova família, uma que não se baseava mais no sangue, mas no apoio, na confiança e no amor. Rosa, que antes carregava a responsabilidade sozinha, agora podia respirar com mais facilidade. A ajuda de Joaquim, a presença constante de Teresa e a alegria das meninas em casa davam-lhe a energia necessária para continuar lutando pela fazenda e pelo futuro das crianças. Cada sorriso de Clara e Isabela era um lembrete de que ela havia tomado a decisão certa. Elas estavam seguras, felizes, e isso era tudo o que ela sempre quis. As meninas cresceram saudáveis e fortes. Isabela, agora com 8 anos, se mostrava uma criança curiosa e cheia de vida. Ela ajudava Rosa na cozinha e adorava correr pelo campo, perguntando sobre tudo que via. Clara, com seus 6 anos, era mais tímida, mas com uma doçura que conquistava todos ao seu redor. Ela adorava passar tempo com Teresa, aprendendo a cuidar das plantas e ouvindo suas histórias. Ambas floresciam em um ambiente de amor e estabilidade, algo que Rosa jamais imaginou ser possível em sua vida. A comunidade, que antes a observava com desconfiança, começou a aceitar a nova configuração familiar de Rosa. As fofocas sobre Joaquim se acalmaram e as pessoas começaram a ver o que ela já sabia. Ele estava ali para ajudar, não para tomar nada de ela. Rosa sentiu um alívio ao perceber que a rejeição que temia não era mais um obstáculo. As meninas estavam bem, e isso era mais do que o suficiente para a maioria das pessoas da cidade. Em um evento na praça local, onde os moradores se reuniam para celebrar as festividades da colheita, Rosa foi cercada por alguns dos vizinhos. Dona Carmen,
que antes tinha sido a mais desconfiada, aproximou-se com um sorriso. Você fez bem, Rosa. Joaquim e as meninas, agora vejo que fez a escolha certa. Dona Carmen disse com uma expressão de aprovação. Rosa sorriu para ela. Um sorriso de alívio, sabendo que finalmente a comunidade aceitava o que ela havia feito. Ela não estava mais sozinha. A fazenda prosperava e sua família, embora não convencional, era mais forte do que nunca. Nos dias seguintes, enquanto o café era processado e a colheita era celebrada, Rosa se sentou na varanda com Teresa, observando as meninas brincarem ao longe. Ela sentia uma paz que há muito não experimentava. Não estava mais sozinha, não só em termos de apoio, mas no coração. As meninas, Joaquim, Teresa e até mesmo a fazenda, eram agora uma extensão de sua própria vida, a vida que ela sempre imaginou ser possível. Eu não poderia ter feito isso sem você, Teresa, Rosa disse, olhando para sua amiga com gratidão. Teresa sorriu com os olhos brilhando. Você foi mais forte do que imagina, Rosa. Eu só estive aqui para ajudar a carregar a carga, mas você fez tudo isso possível. Rosa olhou para o campo e, por um momento, sentiu que havia finalmente encontrado o equilíbrio que procurava. O amor, a dedicação e a confiança haviam restaurado não só sua fazenda, mas sua vida. Ela tinha as meninas, Joaquim e a amiga mais leal que alguém poderia ter. Juntos, estavam criando algo duradouro, algo mais forte do que qualquer adversidade. A fazenda estava florescendo, assim como ela e as meninas, e naquele momento, Rosa soube que, mesmo sem todas as respostas, ela havia encontrado sua felicidade no lugar mais improvável. Rosa não sabia o que esperar quando ouviu o som de um carro se aproximando de sua casa. Ela estava no campo, cuidando das plantas com as meninas, quando viu o carro familiar parar na entrada da fazenda. O coração de Rosa deu um salto. Não era possível, mas ela soubera que esse dia chegaria. Seus filhos, depois de anos de distância, estavam de volta. As duas meninas, brincando no campo, não perceberam a chegada deles, mas Rosa, ao ver as figuras familiares se aproximando, sentiu uma onda de emoções contraditórias. Seus filhos adultos, que ela não via há tanto tempo, estavam agora voltando para casa, mas ao contrário de antes, ela não sabia como reagir. O tempo havia afastado todos, e as feridas que ficaram para trás nunca foram curadas. Ela se afastou da plantação e foi até o portão, onde seus filhos estavam saindo do carro. Luiz, seu filho mais velho, e Marcos, o caçula, estavam ali, com expressões sérias, como se o reencontro não fosse apenas uma reunião familiar, mas algo mais, algo que Rosa ainda não entendia completamente. Mãe, que surpresa! Luiz disse, o tom de sua voz tentando disfarçar a estranheza do momento. Ele se aproximou primeiro, com um sorriso um tanto forçado. Achávamos que você já tivesse vendido a fazenda. Rosa tentou sorrir, mas a tensão no ar era palpável. Ela sentiu um nó na garganta, como se tudo o que construíra nos últimos meses estivesse prestes a ser questionado. Sua fazenda, suas escolhas, sua vida, tudo agora parecia estar em risco novamente. E desta vez não era Joaquim que a desafiava, mas seus próprios filhos. Não vendi a fazenda, não. Rosa respondeu, sua voz mais firme do que sentia. Acho que ainda posso cuidar disso. Marcos, mais quieto, observava com um olhar que era tanto curioso quanto desconfiado. Rosa sempre soubera que ele era o mais distante, o mais difícil de compreender, mas ao vê-los ali, ela sentia uma dor que não sabia que ainda existia. Bom, mãe, parece que você ainda tem alguma coisa a oferecer. Marcos finalmente falou, quebrando o silêncio. Mas a verdade é que estamos preocupados com o futuro da propriedade. Queremos saber o que vai acontecer com tudo isso. Rosa sentiu um aperto no peito. Suas palavras eram claras. Eles não estavam ali por preocupação genuína com ela, mas com a fazenda, com o que ela poderia deixar para eles. A dor de anos de afastamento, a sensação de ter sido deixada para trás, aflorou novamente. O que vocês estão dizendo?
Rosa perguntou, a voz trêmula, mas determinada. Vocês não me procuraram por tanto tempo e agora, de repente, querem saber sobre o futuro da fazenda? Luiz, como sempre, tentou suavizar as coisas. Mãe, não é bem assim. Sabemos que a fazenda é importante para você, mas estamos falando de um futuro, do que será da propriedade. E, honestamente, é difícil acreditar que você vai conseguir manter tudo funcionando sozinha. As palavras de Luiz cortaram Rosa mais do que ela gostaria de admitir. Ela sempre soubera que seus filhos não estavam realmente perto dela por amor ou preocupação. Eles tinham seus próprios interesses e a fazenda sempre fora um peso nas costas de Rosa. Mas agora, com as meninas e Joaquim ao seu lado, a fazenda era mais do que apenas uma propriedade. Era uma base, um lar, e ela estava decidida a mantê-la. Essa fazenda é minha responsabilidade e não vou vendê-la. Não vou deixar que vocês decidam o que fazer com ela, depois de tanto tempo longe. Rosa falou com uma firmeza que não sabia que ainda possuía. Eu sei que vocês têm suas próprias vidas, mas eu fiz as minhas escolhas, e vocês não podem mudar isso agora. A tensão cresceu ainda mais. Marcos trocou olhares com Luiz, e por um momento parecia que a conversa se arrastaria para um conflito. Rosa sabia que isso era mais do que apenas uma conversa sobre a fazenda. Era sobre o vínculo perdido, a falta de entendimento entre ela e seus filhos, sobre o fato de que ela sempre foi a última a ser considerada na vida deles. Mãe, você ainda pode ficar com a fazenda, Luiz disse finalmente, com mais suavidade. Mas você precisa entender que o que estamos falando aqui não é só sobre o que você quer, mas o que é melhor para todos nós. Você não pode carregar isso sozinha. Precisamos estar envolvidos. Rosa sentiu a pressão de suas palavras. Eles estavam tentando se infiltrar novamente em sua vida, em sua propriedade. Ela se sentia dividida, mas a presença das meninas, a paz que ela agora tinha com Joaquim e Teresa, tornava claro que ela não estava mais disposta a ser manipulada. Ela havia escolhido um novo caminho, e isso significava que não precisaria da aprovação de seus filhos para seguir em frente. Eu sei o que é melhor para mim e para as meninas, Rosa respondeu, a voz mais calma, mas cheia de determinação. Vocês podem tentar mudar o que quiserem, mas isso é meu agora, e não vou deixar que nada me tire o que construí. Os filhos olharam para ela com expressões mistas de surpresa e frustração. A conversa terminou sem mais palavras, mas o ar estava pesado. Rosa sabia que havia muito a resolver, que as feridas do passado não seriam curadas em um único encontro. Mas ela estava pronta para lutar, desta vez não só pela fazenda, mas pela vida que havia criado com as meninas. Rosa se virou para as crianças no campo, sorrindo ao ver a inocência deles, e tomou uma decisão. A fazenda era dela agora, não para ser dividida entre interesses, mas para ser cuidada, amada e protegida. E ela faria o que fosse preciso para garantir isso. A manhã seguinte trouxe consigo uma tensão palpável. Rosa sabia que, embora os filhos tivessem mostrado resistência nas últimas horas, havia algo que precisava ser feito. Ela não poderia seguir em frente sem encarar o passado, sem falar sobre as feridas que haviam se aberto durante os anos em que estiveram afastados. A fazenda, suas escolhas, suas relações, tudo isso estava interligado de forma que não podia mais ser ignorado. Ela sabia que a conversa seria difícil. Os filhos que haviam se afastado ao longo dos anos tinham suas próprias razões para estarem ali agora. E o que Rosa mais temia era que as palavras entre eles apenas criassem mais distância. Mas ela não poderia mais esconder os sentimentos e as questões que haviam ficado engavetadas por tanto tempo. Quando Luiz e Marcos chegaram pela manhã, ela os chamou para conversar na varanda. As meninas estavam brincando no jardim, e Joaquim e Teresa estavam trabalhando nos fundos da casa, dando-lhes o espaço necessário para que a conversa acontecesse. Rosa sabia que era agora ou nunca. "Podemos conversar?" Rosa perguntou, a voz tensa, mas firme.
Os filhos, aparentemente conscientes de que não havia como evitar o assunto, sentaram-se, mas o clima era pesado. Luís, o mais velho, foi o primeiro a falar, sua postura defensiva ainda visível. "O que exatamente você quer, mãe?" Luís perguntou, seu tom cauteloso, mas com uma camada de frustração ainda presente. "Estamos aqui agora, mas não podemos mudar o passado. Você fez suas escolhas e a gente fez as nossas." Rosa suspirou, sentindo o peso das palavras dele. Ela sabia que a dor deles também era profunda, mas ela precisava ser honesta. "Eu sei que fiz escolhas difíceis, Luís. Sei que falhei com vocês. Eu fui uma mãe ausente, perdi o contato com vocês e isso me machucou mais do que vocês imaginam. Mas não foi por falta de amor, foi por falta de entendimento e medo. Eu estava sozinha e a vida me empurrou para longe de vocês. Eu sei que deixei um buraco, mas agora eu quero reconstruir o que perdemos." Marcos, o mais quieto, olhou para Rosa com um semblante sério. Ele sempre fora mais fechado, mais introspectivo, mas sua dor também estava evidente. "A gente não queria que fosse assim, mãe," Marcos disse, a voz mais baixa. "Mas a gente sentiu que você não estava lá. E agora tudo que você quer é que nós aceitemos o que aconteceu, como se tudo estivesse bem. O que mudou, mãe?" Rosa olhou para ele, o coração apertado. Ela sabia que a ferida não seria curada rapidamente, mas por algum motivo, ela sentiu que este era o momento em que as coisas poderiam finalmente ser ditas. "Eu estava lutando, Marcos, e às vezes a gente acaba se perdendo no caminho. Eu errei, sim. Eu deveria ter lutado mais para manter a família unida, mas naquele momento eu não sabia como. Eu fiquei tão focada em manter a fazenda, em dar de comer para todos, que deixei o que realmente importava para trás." Rosa fez uma pausa, as palavras pesando em sua garganta. "Mas não é tarde para mudar. Eu aprendi. Não quero mais ficar sozinha, nem perder o que é importante. E mais do que isso, eu quero que a gente, como família, construa um futuro juntos. Eu quero que vocês vejam as meninas, vejam como elas têm um lugar aqui, em casa." A reação de seus filhos foi mista, mas o silêncio que se seguiu foi menos carregado de tensão. Luís, com a expressão mais suave, falou com um suspiro longo. "Eu sei que você tentou, mãe, mas não podemos negar que fomos deixados para trás. E por muito tempo não soubemos como lidar com isso. Não era só a fazenda, era a gente. Você estava ocupada demais para ver que a gente também precisava de você. Mas talvez a gente possa tentar agora. Eu não sei se consigo esquecer tudo, mas posso tentar." Marcos, mais uma vez, mais calmo, olhou para Rosa e deu um leve aceno com a cabeça. "Eu nunca entendi o que você passou, mãe, e talvez tenha sido mais fácil para mim me afastar. Mas agora, vendo tudo isso, vendo a sua luta, eu também vejo o que você fez para chegar até aqui. Não é fácil, mas estou disposto a tentar." Rosa sentiu um alívio profundo, como se uma grande carga tivesse sido retirada de seus ombros. A dor, a raiva e o afastamento não desapareciam de imediato. Mas o simples fato de saber que seus filhos estavam dispostos a tentar reconectar-se era o começo que ela tanto precisava. "Eu sei que não será fácil e que as coisas não vão mudar da noite para o dia," Rosa disse, agora com mais firmeza. "Mas eu quero que a gente trabalhe junto para o que vem pela frente. A fazenda, as meninas, tudo isso é parte de um novo começo. E se vocês estiverem dispostos, podemos reconstruir a nossa família." Com um olhar compartilhado entre eles, os filhos de Rosa se levantaram. E pela primeira vez em muito tempo, um vínculo renovado parecia possível. Não seria uma reconciliação fácil ou imediata, mas havia uma sensação de esperança no ar. Algo tinha mudado naquela conversa. Um ponto de partida, uma chance de redenção para todos. A caminhada seria longa, mas finalmente Rosa sentia que sua família estava pronta para começar de novo. Juntos agora com as meninas, Joaquim e Teresa ao seu lado, ela sabia que as cicatrizes do passado poderiam ser curadas, mesmo que de forma lenta.
O importante era que, desta vez, ela não estaria mais sozinha. O céu estava limpo e a brisa suave que passava pela fazenda parecia carregar consigo toda a esperança que Rosa sentia naquele momento. Era o final de tarde e a fazenda, que antes parecia um fardo, agora estava cheia de vida e energia. Os sons da risada das meninas, o trabalho conjunto de Joaquim, Teresa e até mesmo os filhos de Rosa, Luiz e Marcos, preenchiam o ambiente com uma sensação de renovação. Rosa se afastou um pouco, observando todos ao seu redor. As mesas estavam preparadas ao redor do campo, cobertas com toalhas brancas e decoradas com flores frescas. Uma grande refeição estava sendo preparada para todos, e enquanto ela se dirigia para a mesa principal, o aroma do churrasco e das sobremesas caseiras preenchia o ar. Era uma celebração, mas não era apenas sobre a comida ou a festa. Era sobre algo muito maior. Era sobre o renascimento da sua vida, o recomeço de sua família. Era sobre o esforço coletivo para reconstruir o que antes parecia perdido. Rosa olhou para as meninas que brincavam com Isabela, correndo e se escondendo pelas árvores. Elas estavam livres da dor do passado, vivendo sem medo, em um lar cheio de amor. Isabela e Clara eram o símbolo do futuro que ela sempre desejou para a fazenda. O futuro que ela queria garantir a qualquer custo. Elas eram o que Rosa mais prezava agora, e a vida que estavam construindo juntos era algo que ela não imaginava ser possível, mas que, de alguma forma, estava ali diante dela. Joaquim se aproximou de Rosa, colocando a mão em seu ombro com um sorriso sincero. Você fez isso acontecer, Rosa, e com tudo o que passamos, eu posso dizer que essa fazenda agora é um lugar de verdade, um lar, não só para você, mas para todos nós. Rosa olhou para ele, seus olhos brilhando com a gratidão que ela sentia, mas também com uma paz que ela nunca tinha experimentado antes. Ela não estava mais sozinha. Não importava as dificuldades que enfrentaram. Agora ela tinha uma família que estava disposta a estar ao seu lado, para o que desse e viesse. A chegada dos filhos de Rosa, Luiz e Marcos, foi o ponto final na construção de um novo laço. Eles estavam ali, com ela, sem pressões, sem cobranças, apenas como parte de algo maior. Algo que, mesmo com os erros do passado, finalmente parecia inteiro. Mãe, esse lugar é nosso, não é? Luiz perguntou com um sorriso sincero no rosto, enquanto se aproximava dela com uma taça de vinho na mão. Ele parecia mais relaxado, mais em paz. Rosa assentiu com um sorriso, o coração preenchido por uma felicidade que ela nunca imaginou sentir. Ela olhou para ele, depois para Marcos, que estava com Clara no colo, os dois sorrindo de forma espontânea, como se finalmente houvesse algo que os conectava. Algo que parecia ter sido perdido por tanto tempo. Sim, é nosso. Este é o nosso lugar agora. E juntos podemos fazer isso dar certo. Podemos manter nossa família unida. Podemos garantir que as meninas tenham o futuro que merecem. Os sons das conversas e risos ao redor aumentaram. E em pouco tempo, todos estavam sentados à mesa, compartilhando histórias e rindo juntos. O ambiente era caloroso, acolhedor e cheio de uma energia que Rosa não sabia que era possível. Ela havia lutado por aquilo, e agora, com todos ao seu lado, ela podia ver que o esforço havia valido a pena. Enquanto todos se serviam, Rosa levantou a taça e olhou para todos à sua volta. Joaquim estava ao seu lado, Teresa sorria para ela, e as meninas estavam finalmente em um lugar onde se sentiam seguras e amadas. Quero fazer um brinde, Rosa começou, sua voz forte e clara, mas cheia de emoção. Aos novos começos, ao amor e à família. Que nunca percamos o que realmente importa, que possamos sempre encontrar força uns nos outros, a todas as nossas escolhas, aos nossos erros, mas principalmente às nossas vitórias. O silêncio tomou conta por um momento, enquanto todos absorviam suas palavras. Depois um coro de saúde ecoou pela mesa e naquele instante Rosa soube que a verdadeira riqueza não estava na fazenda, nem no dinheiro ou nas posses.
Estava nas conexões que eles haviam reconstruído, nas memórias que estavam criando juntos e, acima de tudo, no amor que unia todos ali. As meninas, sentadas ao lado de Teresa, riam e brincavam, enquanto a noite caía sobre a fazenda. As estrelas começavam a aparecer no céu, e o som das conversas e risos continuava a se espalhar pela noite. Rosa olhou para elas mais uma vez, e seu coração se encheu de gratidão. A fazenda estava prosperando, mas a verdadeira transformação estava dentro de sua casa. Agora ela tinha o que sempre buscou: uma família que a amava, um lar onde o amor era mais forte do que qualquer adversidade. Ela sabia que o futuro era incerto, mas uma coisa era clara: ela nunca mais estaria sozinha. Enquanto a noite avançava, Rosa se sentou ao lado das meninas, sentindo a sensação de que finalmente tudo estava bem. O futuro, agora, estava ao alcance de todos. Antes que a conversa se dissipasse entre os risos e celebrações, Joaquim se aproximou de Rosa com um olhar sério, mas suave. Ele sabia que o momento de partilhar algo importante havia chegado. Rosa, há algo que preciso te contar. A gente encontrou Amélia. Ele falou com a voz calma, mas o olhar cheio de uma emoção que ele não conseguia esconder. Rosa o encarou, surpresa. Ela sabia que, com o tempo, ela tinha que enfrentar o que aconteceu com a mãe das meninas, mas ouvir isso agora parecia tão inesperado quanto necessário. Ela está bem? Rosa perguntou, o coração batendo mais rápido. Joaquim assentiu, olhando para ela com uma serenidade que transmitia a esperança que ele sentia. Ela está em um centro de reabilitação, recebendo tratamento e apoio. Está em recuperação, Rosa. Está em um lugar seguro agora. E quando estiver pronta, acredito que poderá voltar a ver as meninas. Rosa olhou para as meninas brincando ao fundo, uma sensação de alívio misturado com uma esperança cautelosa. Ela havia passado tantos dias se perguntando sobre o que teria acontecido com Amélia. Agora sabia que, embora o caminho fosse longo, talvez houvesse uma chance para a mãe delas recomeçar também. Ela olhou para Joaquim e, com os olhos cheios de gratidão, respondeu com um suspiro leve. Talvez um dia, as meninas possam conhecê-la novamente, quando ela estiver pronta. Joaquim sorriu suavemente e Rosa sentiu um peso ser retirado de seu coração. Ela sabia que o amor e a união eram capazes de curar muitas feridas. E, no fundo, ela acreditava que essa era a verdadeira razão pela qual ela nunca desistiu. O futuro era finalmente brilhante, cheio de possibilidades. A fazenda, a família, tudo isso agora estava intacto, protegido pelo amor de todos que estavam ali. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Conta pra gente a sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar um curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!